Boa noite, meus internautas, seguidores. Boa noite, Brasil. Muito obrigado pelo carinho já da sua audiência. O canal crescendo cada vez mais, aqui no nosso ponto de encontro. E agradecendo você, meu seguidor, minha seguidora. Você que a cada programa, que a cada entrevista está ajudando esse canal a ir cada vez mais longe. E você me ajuda compartilhando, por exemplo, esse vídeo que vai ser uma conversa, um encontro com essa profissional muito importante. Muito. Bem-vindos ao Geraldo Luiz TV. Hoje é um programa voltado principalmente aos pais. Pais que muitas vezes perderam a sua autoridade, mais do que a autoridade do não, pais que não conseguem controlar os filhos na frente da internet. A senhora, o senhor que acha que o seu filho está conversando com quem você conhece, desista disso. Não seja um pai ou uma mãe idiota. Porque os nossos filhos são outros quando as portas dos quartos fecham, ou quando estão sozinhos, ou o perigo maior. A internet, que sem dúvida nenhuma é uma ferramenta fantástica, mas tão perigoso quanto você não saber com quem o seu filho anda, sua filha, é hoje eles com o celular nas mãos. Que garantia que nós, pais, temos sobre o que os nossos filhos estão vendo? Nós não estamos falando apenas do crime sexual com crianças, mas muito mais além. Mas, agora, virou lei. Pelo menos num país que a gente sabe que aqui não existem muitas leis que não são aplicadas, a pergunta é se o ECA Digital agora realmente vai funcionar. De qualquer forma, é um avanço num país que tem horas e horas de internet a fio pelas mãos. Todo mundo que fica no celular hoje serve para tudo, menos para ligar. Mas o ECA Digital vem agora para proteger e dar uma ferramenta maior aos pais. E aí, você sabe como controlar tudo isso? Com quem é sua filha e seu filho fala na internet? Para falar a respeito desse assunto, eu vou receber Catarina Fugolin, que é advogada especializada em publicidade e mídia, líder de políticas públicas do movimento Desconecta e fundadora da plataforma 12. Ela foca principalmente na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Quero te agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço o convite, tudo bem? Catarina, vamos lá. Hoje, falar de pai e mãe, os pais hoje não sabem que os filhos vêm 100% no seu aparelho, que é telefônico, mas não é telefônico, né? Mas falar que pai e mãe hoje tem conhecimento, não tem, né? Não, Geraldo, não tem. Hoje em dia o que a gente vê, eu gosto até de falar, existe até um termo, na verdade, que foi cunhado, o abandono digital, que justamente é esse fenômeno dos pais deixarem os filhos usarem livremente o telefone celular e tudo que tem dentro deles, sem se preocupar com o que está acontecendo lá dentro, como se eles estivessem seguros. E eles, de fato, não estão. O pessoal que faz a proteção da infância gosta de comparar o celular a uma rua, onde tudo pode acontecer, e a gente não deixaria nossos filhos saírem à noite na rua, desassistidos, sem saber com quem, sem saber para onde, sem saber como vai, como volta, enfim. Então, a gente tem visto muitas atrocidades acontecerem usando a internet como meio e toda uma gama de atores da sociedade vem atuando justamente para promover maior segurança nesse ambiente digital. E o ECA Digital foi um resultado de todo esse trabalho que vem sendo feito desde 2022 na elaboração do texto da lei. Agora, quando a gente fala de proteção digital, você quer pontuar quais, assim... Bem, tá aí o ECA Digital. Você sabe que a gente está num país onde tem muita lei, mas tem muita lei que não é lei, que não pega. Bem, o ECA Digital chega no momento certo, mas ele vai precisar da colaboração principalmente de quem, Catarina? Principalmente dos pais. O ECA Digital, o grande ganho do ECA Digital foi passar a responsabilidade para as plataformas, porque estava muito pesado das famílias levarem esse fardo sozinhas. Elas tinham que carregar esse fardo sozinha, de cuidar do que as crianças assistiam na internet. E o ECA Digital vem e chama as plataformas para essa responsabilidade também. No entanto, as plataformas vêm cumprindo, as grandes plataformas vêm cumprindo alguns dos preceitos do ECA, mas os pais precisam estar ali presentes, porque nada substitui a presença parental. Absolutamente nada. Então, uma das obrigações do ECA Digital, por exemplo, é criar ferramentas fáceis e ostensivas de supervisão parental.
A ferramenta está lá agora. No entanto, os pais precisam saber usar e sentar para configurar. Senão a ferramenta não tem utilidade, né? Então, assim, nada substitui a presença dos pais. As denúncias, a conversa. Na hora que um pai, uma mãe, um responsável legal, um cuidador, dá um celular ou acesso a uma rede social para uma criança ou um adolescente, também temos que estar preparados para algumas conversas que vão surgir. E algumas conversas difíceis, porque aquela criança, aquele adolescente vai ter acesso a um conteúdo que a gente espontaneamente talvez não levasse para aquela criança naquele momento da vida dela, naquele momento de desenvolvimento e maturidade. Então, na hora que eu dou o celular, que ele vai ver um fato ali, um estupro coletivo, eu vou ter que estar preparada para quê? Para sentar e ter essa conversa. E aí, eu estou preparada para ter essa conversa? Meu filho tem maturidade para ter essa conversa comigo? Ele vai entender? Eu quero apresentar essa maldade do mundo nesse momento para ele? Então, são perguntas que os próprios pais vão ter que fazer, porque eles que vão, de verdade, fazer a cobrança, as denúncias do que está acontecendo ali na internet. Agora, as plataformas são obrigadas a ter canais de denúncia, que eles precisam, inclusive, depois reportar essas denúncias para o poder público, que vai fiscalizar e monitorar como essas denúncias foram resolvidas. Então, os pais também, a gente tem um papel ativo nisso. E, assim, a criança, está na Constituição Federal, artigo 227, a criança é prioridade na sociedade, a responsabilidade dela é compartilhada. Todo mundo toma conta da criança, a sociedade, a escola, o poder público, a empresa, a família, todo mundo tem que cuidar. Agora é o seguinte, tem pai e tem mãe que coloca o celular como babá. Porque hoje a gente vê bebês, você vai em shopping, você vê crianças de 3, 4 anos de idade já usando o celular. Eu conheço crianças de 7 anos que têm uma manipulação no celular de um aparelho que eu não tenho, sincero. Eu não tenho, eu desconheço. Só que a velocidade que essa criança aprende na internet, o pai não tem essa velocidade. O pai não tem essa inteligência. A mãe não tem essa inteligência. Ah, vai deixando, vai deixando. Hoje, crianças passam em média quanto tempo com o celular na mão? A gente tem estudos que vão falar de 5 a 9 horas por dia. Que é quase todo o tempo livre da criança. Nesse sentido, a lei que proíbe celular nas escolas foi um ganho, porque a gente garantiu... Maravilhoso. Sua opinião, olha, você tocou no assunto, Catarina. Se eu sou dono de uma escola, eu falo assim, aqui teu filho não vai entrar com o celular. Ah, mas então, por favor, então, o senhor procura outra escola. Aqui na escola o seu filho vai estudar. Então abre uma escola, vai encher, ó. Será? Acho que vai. Eu estive numa escola onde a diretora falou que está tendo dificuldades e problemas com os pais. Mas como assim? Que a minha filha não pode, dentro da sala de aula... Mandar uma mensagem, porque agora os pais estão imediatistas. Onde já se viu, o pai e a mãe, eles estão imediatistas. A gente enfrenta esse debate no movimento Desconecta também, das escolas que dizem, mas os pais querem, porque o pai vai buscar a criança na escola e ele quer avisar que está chegando. Então, o que aconteceu com o combinado? 12:30, eu vou te pegar no portão 8, né? Vou te pegar na lanchonete 2, no pátio vermelho, enfim. O que aconteceu com o combinado? Não existe mais. Então, assim, a gente vê uma mudança muito grande de costumes e de sociedade, e um comodismo também, né? A plataformização da vida tomou uma proporção para nós, adultos, que a gente não sabe mais como achar a solução se não através de um celular. Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim para as famílias, olha, tem que tirar o celular da criança. Aí a família fala assim, mas aí eu ponho o quê no lugar? Sei lá, gente. Livro, brinquedo. Conversa. Nada, às vezes nada. Né, uma corda, cadê aquela brincadeira? Não esquece isso. Vamos chamar você de tonto e eu de tonto. Se você falar, pera um pouquinho, Catarina, Geraldo, vocês estão brincando que eu vou colocar o meu filho para colocar o que a gente brincava. Estamos falando de outros tempos, o celular... Nós estamos falando de uma coisa, pai, mãe, vocês que estão vendo a gente, que é de controle, limite. Pais hoje são idiotas nas mãos dos filhos. A maioria... Pais não têm mais autorização de pais de educar, do não. Não vai. Então acabou, tira o celular. Não tem mais isso. E o que a gente vê hoje, a gente vê uma geração alienada, molecada que não estuda,
porque fica com o celular na mão. Então, mais do que discutir hoje aqui com ela a questão do ECA digital, é falar que a senhora tem responsabilidade, o senhor tem responsabilidade. Ai, Geraldo Luiz, mas ele não deixa eu tirar o celular da mão. Toma! Deixar ele não vai mesmo, é um recurso viciante. Né? Inclusive, o ECA Digital proíbe recurso viciante agora. O que é recurso viciante? O scrolling infinito, que é a barra de rolagem infinita, é viciante pra gente que tem o cérebro formado, que às vezes eu fico no celular. E aí quando eu vejo, gente, o que tem de besteira na internet, aí você fica lá, dá risada, não sei o quê. Aí quando eu vejo, eu falo assim, gente, passou 2 horas. 2 horas que eu podia ter hidratado meu cabelo, 2 horas que eu poderia ter lido alguma coisa útil, eu podia ter trabalhado, eu podia ter ido no mercado, eu podia fazer ginástica, sei lá eu. E aí fica olhando a vida do outro, cara. Eu não fiz nada, não ganhei nada naquele tempo, eu só perdi tempo. Então, assim, é um recurso viciante. Você vai conseguir tirar da criança? Não. Tanto que agora a gente tem ambulatórios de detox digital voltados para criança. Meu pai do céu. Meu pai do céu. Olha onde nós... E onde tem esses ambulatórios, Catarina? Na USP tem um. Olha isso. Vocês estão vendo a importância desse canal? Aqui nesse canal, nesse sofá, sentam artistas, cantores, pessoas anônimas, mas, acima de tudo, assuntos interessantes. Porque a senhora, o senhor que está vendo agora, você está se alimentando de uma informação, o que você está vendo agora aqui. E também discutindo, que de repente você pode concordar e discordar da gente. Ouviu isso, mãe? Tem ambulatório, eu que sou, como sou um comunicador popular, porque leva a criança para detox, é para fazer uma limpeza, para dar um tempo, ó, pera um pouquinho, passa com o celular 6 horas da mão, vamos fazer um tratamento para passar 2. Da USP. Na USP. E veja, a gente já tem estudos apontando que diagnósticos, por exemplo, de TDAH, talvez não sejam TDAH, talvez seja um uso excessivo de tela. Então, quando você leva a criança no neuropediatra, a primeira coisa que ele faz é pedir para você tirar o telefone por 30 dias, 45 dias e voltar. Porque se você volta, muito provavelmente aqueles sintomas sumiram. Então, a gente também tem hoje um excesso de diagnósticos que talvez não estejam tão corretos, por falta de atualização dos profissionais da área da saúde. Então, assim, gente, é uma bola de neve. Porque onde você olha vai ter um problema. Isso que eu nem entrei no assunto dos adultos ainda, porque a gente está falando do ECA digital. Só para você ter uma ideia, eu não estou falando de... Hoje eu fui no mercado comprar uns negocinhos aqui para nós comer. Aí eu na coisa assim, a menina dando risada no celular, eu vi que isso era só emoji, né? Eu fiquei quase 1 minuto, eu fiz assim no balcão para ela. Ela não coisou. Aí eu usei aquilo que eu tenho de maior. Eu falei, tudo bem? Geraldo Luiz! A menina no balcão, assim, e a gente esperando para ser atendido. Então, é uma contaminação geral de tudo que nós estamos vivendo, uma sociedade, todos nós estamos contaminados. E aí, eu vou polemizar. Quem são as pessoas que assistem, por exemplo, as atrocidades que acontecem nas panelas do Discord? Porque tem um monte de gente que assiste aquilo. Pode ser a moça do mercado. Você sabe o que ela estava assistindo ali? Às vezes ela estava assistindo uma atrocidade. Então, assim, a gente começa a perceber que as coisas estão muito pulverizadas, né? Porque quando você pega uma juíza, Vanessa Cavalieri, falando ali que puseram fogo num mendigo transmitido por uma panela no Discord e que tinha mais de 600 pessoas assistindo, quem são essas 600 pessoas que estavam assistindo? Pode ser a moça do mercado, pode ser ele ali. Seu filho, sua filha? Pode ser seu filho, sua filha, pode ser qualquer pessoa. Quem são essas 600 pessoas que têm esse sangue frio de sentar e assistir, não denunciar? Né? Então, assim, essas pessoas estão por aí. E a gente nem se dá conta. Vamos trazer isso para o mundo real. Estou andando na rua, tem uma praça. Nessa praça estão colocando fogo no mendigo. O que a gente faz? A gente grita, a gente chama a polícia, a gente tenta salvar o bandido, a gente tenta bater na pessoa que está tirando fogo nele. Sei lá, você chuta, você, né, alguma atitude você tem. Hoje em dia, o que acontece? Todo mundo fica em volta e vem um e cobra ingresso ainda. Não é isso? O papel das plataformas é esse. Fala, ó, tá tendo uma atrocidade aqui, enquanto vocês assistem, eu vou monetizar, vou ganhar dinheiro aqui. É isso que a gente permite que aconteça hoje. Do mesmo jeito que quando tem pancadaria em escola, briga de estudantes, os estudantes, colega de classe, filmam a colega espancando a outra colega.
E aí fica lá filmando 10, 15 minutos. 2 minutos depois, já está na rede. Aí todo mundo lá vira um espetáculo digital. E aí, esse espetáculo digital, a gente vai entrar numa outra seara, né? Que vai entrar na lei do bullying e anti-bullying, o cyberbullying, a lei do bullying e do cyberbullying. Se isso acontece em ambiente escolar, ou se num grupo de WhatsApp que é de uma comunidade escolar, daí a gente tem que chamar a escola para responsabilidade. Então, assim, isso é uma outra coisa, né? As escolas também têm as suas implicações nas leis do bullying, do anti-bullying e também do ECA digital. Assim como os anunciantes, os influenciadores mirins, os influenciadores adultos que usam os seus filhos como isca de engajamento. A gente já tem estudo que quando você tem uma criança numa cena, o engajamento aumenta. Então, pensa na função de um influenciador. O influenciador que coloca uma criança do lado dele tem mais engajamento. Logo, o valor dele por uma publicidade aumenta. Então, para quem faz publicidade, é melhor sempre ter uma criança na cena. Pode isso? Até onde vai esse poder parental de colocar a criança exposta numa publicidade? Que não é ela a modelo da publicidade, mas ela está ali como isca de engajamento. Então, Que, aliás, foi toda a discussão que deu do caso lá do casal do Ítalo, né? E que tinha crianças expostas, nadando, dançando, aquela coisa toda. E que o Felco acabou denunciando, colocando e virou o que virou. E como a Camilinha e o Ítalo, tem mais um monte, tá? Não a sei. gente vê até, assim, tem uma casa, mansões que fazem isso, de agenciar um monte de menor, põe todo mundo lá dentro, e daí, enfim, fica televisionando. Tem até o caso de uma americana, Piper Rockell, tem um documentário no Netflix sobre ela. Que a mãe fez isso, tirou ela da escola, botou ela dentro de uma casa, chamou um monte de adolescente junto e ela vai manipulando ali a vida da filha. Então a menina namora, a menina termina o namoro, e tudo isso televisionado. Até onde vai este poder parental, né? A gente tem no ECA tradicional daí, um artigo que determina que para menores de idade aparecerem em publicidade, evento artístico, peça de teatro, novela, precisa de autorização judicial. E por que precisa de autorização judicial? Porque cabe ao Estado tutelar o melhor interesse da criança. E às vezes a criança está ali, o pai, a mãe não estão pensando no melhor interesse da criança. Então quem vai dizer? Se é o promotor de justiça da infância. Então, é obrigatório pedir um alvará judicial para expor aquela criança, não só pensando na imagem, mas pensando que ela está faltando na escola, que talvez ela esteja com a saúde prejudicada, na exposição da imagem dela também, né? Então, eu, como advogada de publicidade, estou bastante acostumada a pedir esses alvarás para que as crianças possam participar de propaganda. Já vi muitos sendo negados, porque, por exemplo, era muito recorrente o pedido, toda hora a criança estava numa publicidade, daí o juiz veta, né? E também tenho visto os que querem fugir dessa autorização. E a gente vê justamente essas iscas de engajamento. Mas ele não está fazendo a publicidade, ele só está aqui do meu lado. Né? Não. Agora, nós temos muitos influenciadores hoje mirins. Temos. O que tem de criança na internet, jovens na internet, né? É impressionante. De manhã. E aí, cueca digital agora, o que vai com esses influenciadores mirins, com essas famílias que também sobrevivem deles? Tá tudo bem você ter um filho que é um influenciador mirim, um influenciador digital, desde que você obedeça aquilo que já está no ECA lá desde 1990, que é pegar uma autorização judicial para que ele possa exercer essa atividade artística. Ninguém vai fazer isso, Catarina. Nós estamos no Brasil, Catarina. Cabe às plataformas verificar quem tem e quem não tem esse alvará judicial. Que é isso que agora o ECA vai cobrar mais das plataformas agora. É isso. E a gente de fazer a denúncia. Vi ali, denuncio. Não sei se essa pessoa tem alvará. Cabe a gente também. Então, assim, e veja, a gente vai ter 2 tipos de influenciador mirim. Você tem um influenciador mirim que monetiza a conta, ou seja, aquele que não tem um anunciante por trás pagando um cachê. Ele faz um conteúdo que é viralizante, e esse conteúdo viralizante ele vai escalonando em termos de
vou chamar de gravidade, né, ou de absurdo, enfim, ele começa, por exemplo, agressividade nível 1 ou sexualidade nível 1, semana que vem ele está nível 2, na outra semana nível 3, porque a gente se acostuma com o que vê, a gente dessensibiliza, então a gente precisa que aquilo ali esteja sempre aumentando para reter a atenção. Esse é um tipo de influenciador, ele não tem um anunciante por trás pagando um cachê, mas o conteúdo dele faz com que as pessoas fiquem presas no aplicativo. E na medida que eu fico presa no aplicativo, eu tenho acesso a mais propaganda. Quanto mais acesso à propaganda eu tenho, mais a plataforma ganha dinheiro. E ela divide esse dinheiro com este influenciador que tinha um conteúdo que me prendeu ali. Isso é um tipo de influenciador, que é o que monetiza a conta. O outro tipo de influenciador é aquele, que é o que eu vou chamar de garoto propaganda tradicional, que tem um anunciante que contrata uma agência de publicidade, que por sua vez faz um plano de comunicação, que chama a agência de influenciador, que faz... E aí vai lá e paga o cachê. Duas coisas diferentes. Então, dá para ter alvará nos dois casos? Eu defendo que sim. O ECA Digital, ele não endereça esse caso, essa diferença especificamente. Entendi já, tá. Mas eu entendo que dá para o juiz deferir os alvarás colocando as devidas proporções, né? Então, olha, esse aqui é uma publicidade específica que eu estou autorizando, que vai passar por 2 meses, ele vai ganhar um cachê de X no produto tal. Esse aqui monetiza a conta. Como que eu vou fazer? Eu vou dar um alvará temporário, eu vou dar um alvará de 2 meses e eu quero que daqui 2 meses o responsável legal dele volte aqui para me dizer quanto ele ganhou, o que foi feito com esse dinheiro, um histórico do que ele postou. Ele não pode trabalhar mais do que 1 hora por dia, 1 hora a cada 2 dias. Eu quero o atestado da escola, quero nota da escola, quero o atestado do médico, enfim. E aí eu vou decidir se eu renovo esse alvará ou não. Então, dá para fazer. Eu tô te ouvindo, tudo bem, mas é que existe uma realidade tão distante nesse país das coisas que tinham que ser aplicadas, executadas na área, enfim, né? E que a gente vê, eu vejo uma grande responsabilidade sobre os pais. Primeiro, o maior órgão fiscalizador chama-se pai e mãe, que hoje está distante dos seus filhos. Não sabe, a senhora não sabe com quem a sua filha está falando. Eu vi num shopping um moleque dando risada e, obviamente, que eu tenho sempre olhos de jornalista. Sempre, tudo que eu vejo jornalisticamente. Eu olho na mão do garoto, o garoto estava vendo um filme pornô. O moleque não devia ter... 8 anos. Não, sei lá, acho que uns 12. Bom. Tá, tudo, enfim. Mas o cara, ele estava vendo vídeo pornô no shopping. E ele não devia estar sozinho. O pai, a mãe devia estar fazendo compra, mas ele estava sentado lá, enfim. Porque hoje, nessas plataformas adultas aí, você tem mais de 18 anos? É autodeclaratório. Vai lá, para com isso. Não será mais. Sim. Agora a gente vai ter a aferição de idade, também um mecanismo que acabou sendo adiado para o ano que vem, para não ser mal feito. A gente viu recentemente casos de aferição de idade que viraram até palhaçada na internet, então é melhor retardar um pouco, mas fazer um negócio bem feito. São muitas tecnologias que tem disponíveis hoje, inclusive todo ano tem um evento global que acontece em algum país da Europa, que fala só sobre isso, sobre métodos de aferição de idade na internet, para discutir quais são os mais seguros, como que a gente vai fazer isso em nível global, porque todos os países querem fazer. Eu fui o ano passado, junto com a minha sócia, a gente foi representando a delegação oficial do governo federal, junto com o Ministério da Justiça, a ANPD, e a gente participou das discussões. Esse ano vai ter agora mais um, em breve. Então, é uma discussão global, envolve todos os grandes países para ver como que a gente unifica a tecnologia e quais são as preocupações? Porque daí a gente começa a cruzar vários problemas, né? Na hora que eu faço uma verificação etária, eu estou verificando a criança, o menino de 12 anos, que está assistindo pornografia, ele vai ter que agora verificar a idade dele antes de assistir a pornografia. Ele com 12 anos não vai mais poder. Só que para eu verificar a idade deste menino de 12 anos, eu tenho que verificar a idade de todo mundo, inclusive dos adultos. Daí eu causo um desconforto, porque o adulto não quer ser verificado para assistir o filminho dele ali. Então, aqui que a gente vai ter que discutir que existe um bem coletivo que está acima do bem individual de cada adulto que está a fim de consumir esse tipo de conteúdo. E está tudo bem. O que a lei vai ter que, então, olhar? O que o governo tem que olhar? Como que a gente faz para preservar a identidade desta pessoa,
mas conseguir saber a idade dela. Ninguém quer saber a identidade, a gente quer saber a idade. E como que a gente vai fazer para que a tecnologia não confunda essas duas informações? Então, existe tecnologia para isso, a tal da ZPK, Zero Proof Acknowledgement, que faz com que esses dados não se cruzem. Então, o site de conteúdo impróprio, ele vai saber só a idade de quem está acessando aquilo, mas ele não tem acesso a mais nenhuma informação. Para isso, tem toda uma tecnologia que eu não tenho nem capacidade de explicar, porque é super técnico, e é onde eu acho que os grandes países estão convergindo para adotar essa tecnologia. E a gente já vê alguns que estão adotando, né? Que estão fazendo a verificação etária com algum sucesso. O próprio Reddit acabou de anunciar que vai excluir as contas de todo mundo que tem 16 anos e que quem quiser vai ter que se reinscrever, né? De qualquer forma, num momento tão delicado, tão perdido que está a sociedade, se vai funcionar o ECA digital, eu não sei. Só sei que é preciso e é muito pouco ainda. Mais do que tudo é a grande conscientização. Eu venho de uma época de família. Se a minha mãe fosse viva hoje, eu tivesse 12 anos e eu usasse o celular da forma que eu uso hoje, tendo 18, minha mãe metia. Sabe qual que era o ECA digital da minha mãe se ela estivesse viva? Chinelada. Não, um martelo. Ela dava uma martelada no celular. Ah, no celular. No celular, você entendeu? Falei, tá, pô, ECA, não tem mais. ECA, você não tem mais. Por quê? Porque eu falei pra você, até a tua sócia, a diretora, que é? Minha sócia. Como é o teu nome, querida? Cristiane. Você deu risada, Cristiane. Mas as nossas mães fariam isso. Sim. Eu tirava o celular, eu quebrava. Não, mas hoje não pode. Você tem que abaixar na altura da criança e dizer o celular faz mal pra você. É. Aí a criança vai se jogar no chão, dá escândalo, porque Pode aí tem a jogar questão da à dopamina. vontade. É. Pode bater a cabeça, mas mas enfim, nós temos hoje pais que, dentro das suas próprias casas, não é que eles se perderam totalmente. Famílias que não se conversam, que não se respeitam, que não tem fiscalização com quem meu filho está falando, com quem... Bem, era outra época, eu lembro, uma vez eu cheguei, o cara só tinha um cabelo, chamava Charles. E ele só tinha um cabelo, hoje cabelo igual esse cabeludo aí, não é normal. Mas naquela época... Aparecer com um cara cabeludo era tudo maconheiro. Tinha fama de maconheiro. Você quantos anos tem? Fala que eu vou descobrir. Descobre. Ai, meu Deus do céu, que dificuldade. Vamos ver se a Dermato tá valendo o que eu pago. Com essa cara de 30 anos que você tem, tá. 42. Sério que você tem? Você não tem cara. Dermato acabou, o Dermato ligou lá. Tem cara de 42, mano. Imagina. 42. Eu cheguei na minha época com um colega meu, chamava Charles, ele tinha um cabeludo assim, um cabelo aqui. Minha mãe chegou e falou, que é esse maconheiro? Eu falei, mãe, fala com isso aqui. Aí eu falei, quem que é? Eu falei, um colega. A minha mãe foi na escola para descobrir quem era o tal do Charles, que eu aparecia em casa e o cara era legal, mas era um cabeludo. Mas na época cabeludo, todo cabeludo era maconheiro, não era. Mas era cabelo da minha mãe, tudo bem. Hoje, mas na época era a presença física que era a preocupação, né? Com quem você anda, onde você vai. Olha, minha filha tá namorando quem, meu filho tá andando com quem para ver se o cara tem droga, se tem tóxico. Hoje é tudo 100% das nossas vidas é nessa porra desse celular. Como proteger as nossas crianças, como os pais, eu acho que tem que ter, de verdade, fora a lei, alguém tem que maciçamente ter uma questão da educação digital para os pais. O problema está no pai e na mãe. Tá, e aí você sabe que eu tenho uma teoria, não respaldada por nada científico, tá? Uma teoria minha de vivência, que é, a gente está numa sociedade que a gente tem que produzir o tempo todo. Né? Eu preciso trabalhar, preciso lavar louça, preciso lavar roupa, preciso estar com a casa arrumada, preciso, né? Bom, aí a criança aparece. A criança, ela é um ser que incomoda a gente. Ela pede atenção, ela tem fome, ela quer ir no banheiro, ela, né, assim, é um ser que incomoda. Então ela vai chamar a minha atenção. E aí a gente entra nesse lugar de que, quando a criança atrapalha a minha produtividade, ela vira um empecilho. E virando, o que eu faço? Então, daí o que a gente faz? Eu preciso produzir, a criança é um empecilho porque ela não para de me solicitar, então eu dou para ela um cala-boca. E o cala-boca é? A tela. Deixa a criança bem quietinha ali, depois ela vai dar escândalo, a conta ela vai chegar. Né? Quem planta batata, colhe batata, então a conta vai chegar.
Mas naquele momento resolveu. Eu não vou ser hipócrita. Tá? Os meus filhos, eu tenho uma menina de 6 e um menino de 3. Então agora vou perguntar pra mãe. A menina tem? 6. Tá. Como é o nome dela? Julieta. Ah, vem a Julieta com aquela, né, com aquela voz que filho usa, né? Mãe. Ela não mamãe, usa essa voz, não. Mamãe. Não usa, não? Mãe! Então. Aí ela chega. Mãe, celular! E aí? Não dou. Celular na minha casa não pode, gente, né? Walk the talk. Então, assim, na minha casa, eles não podem ver celular e eles não veem tablet. No entanto, Mas eles as veem amiguinhas televisão. têm. Mãe, a minha prima tem. Isso, aí por isso que vem o movimento Desconecta, que diz assim, se livre da pressão coletiva. Esse argumento do, mas todo mundo tem menos eu, então vem aqui no movimento Desconecta, assina esse acordo coletivo lá na sua comunidade, que pode ser a escola, pode ser o prédio, pode ser o clube, pode ser o seu trabalho, enfim. Onde a criança mais convive socialmente, para que aquele grupo de pessoas se comprometa que ninguém ali vai ter celular. Aí quando seu filho falar, mas todo mundo tem, você fala, ai que mentira. Eu assinei o acordo, eu, a Maria, o José, nananã, tem 10 crianças que não tem. Catarina, eu acho legal essa nossa discussão e a sua, mas assim, hoje as mães não vão fazer isso. Mas aí que tá, a gente tem que ter disponibilidade Criança de bancar uma decisão. Não é? Sim. A gente tem que ter essa força, essa disponibilidade. Gente, educar dá trabalho. É triste ouvir, né? Mas dá um baita de um trabalho, gente, é um saco educar. A minha filha é super potente, é super intensa. Enfim, ela pede para acessar, lógico que ela pede, né? Eu fico o dia inteiro também, eu trabalho em casa, então assim, eu passo bastante tempo. Mas aí, quais são os limites? Vamos lá. Limite 1. Celular é uma ferramenta de adulto, não é uma ferramenta de criança. Ué, vocês não bebem uma cerveja na frente da criança? E aí tudo bem dar cerveja para criança? Não, isso aqui é de adulto. O celular é uma ferramenta de adulto, você não vai usar. Quando você tiver idade para usar e motivo para usar, daí você vai usar. Agora não tem, né? Outra, não vou ser hipócrita. Eu preciso, às vezes, também de alívio parental, né? Eu vou deixar ver um desenho? Vou na televisão, gente. O que aconteceu com a televisão? Televisão, tela grande, no meio da sala, todo mundo assiste o mesmo, eu sei o que ela está assistindo, tem classificação indicativa, tá lá que é para 10 anos, ela tem 6, ela não vai assistir. E eu mostro para ela, tá vendo que tem aqui o quadradinho? 10. Você não tem 10, você tem 6, então esse aqui você não pode. Não, mas na minha sala todo mundo assiste Guerreiras do K-pop. Então, aqui você não vai assistir, porque a classificação etária é 10, não é 6. Fim. Entendeu? Você quer assistir, você pode assistir esse. Tem os bloqueios parentais, que eu configurei os aplicativos de streaming para não passarem determinados conteúdos para ela. E a gente faz um combinado prévio. Qual é o combinado prévio? A gente vai assistir esse filme, terminou esse filme e a gente vai desligar a televisão. Ou então, você pode assistir o desenho tal por 1 hora. Vou colocar aqui o cronômetro. Quando apitar o cronômetro, você vai desligar a televisão, porque você tem que ter poder sobre isso. Eu quero que você seja forte o suficiente para pegar o controle remoto e apertar o botão. Ô, Catarina, eu não posso fazer isso com meu filho que está aqui, ele tem 25 anos. Pode. É que é um outro problema, o menino de 25 anos. Eu posso? Olha, eu vou falar para você. Agora é um desabafo, tá? Que assim, meu filho é maravilhoso, tá? Meu filho é maravilhoso. Essa voz, se a Rebeca está ouvindo, é ele atrás aí, né? Maravilhoso. Aí vê só, mas assim, é um descontrole nessa questão. Às vezes, internet que eu falo, João, agora mais ainda quer dizer vamos lá, tal, não sei o quê, papapá. E assim, é um homem de 25 anos. Então, esse mal está com pais, com jovens de 17, 16, com 25. Nós estamos falando de uma contaminação digital. E aonde eu me incluo, que eu, por exemplo, eu não tenho vergonha absoluta, zero de falar. Nesse momento agora da minha vida, hoje eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Por quê? Eu vejo que já está começando a me fazer mal. A quantidade de horas que eu fico com o aparelho na mão. Agora entrou no assunto. Bora lá. Fala. Sabe que agora Fala que eu te escuto. Tem uma nova doença que ainda não foi codificada, mas é o burnout digital, né? E aí, o que é o burnout digital? É esse excesso, né? Então, eu posso ser viciada em rede social, eu posso ser viciada em pornografia, eu posso ser viciada em compras. Já usou esses aplicativos da China? Gente, é um vício. Rola a roleta, não para o scrolling infinito igual. É terrível. Tem a promoção, e é uma tem o delícia ponto. comprar. Uma delícia, lógico. Comprar, né? Até no shopping. Você tem que ir até lá presencial, né? Bom.
enfim. Né, tem as bets, tem os games, tem o Roblox. Gente, assim, o que tem de coisa viciante pra gente fazer na internet e tem um excesso de notícia, um excesso de informação, um excesso de piada, excesso. Bom, uma hora você tá lá com seu burnout digital. O que a gente tem visto, eu e Cris? A gente tem visto que quando você chega numa empresa, daí quem tá na empresa, né? Entre o teu filho de 25 anos, chegou lá na empresa. É esperado que ele trabalhe 8 horas por dia, ninguém está falando de sobrecarga, ninguém está falando de pressão exacerbada do gestor, a gente está falando de um trabalho normal, 8 horas por dia. Que ele não dá conta de fazer porque ele fica pendurado neste celular. Né? Então, ele está lá, ele tem que fazer uma tarefa hoje, ele tem que editar este vídeo, que ele demoraria normalmente 1 hora para editar. Mas como ele para a cada 10 minutos para olhar o WhatsApp e o Instagram, ele não demora 1 hora para editar, ele demora 3, 4 horas para editar. E cada vez que ele é interrompido por uma notificação, que acontece a fragmentação da atenção, ele demora cerca de 20 minutos para retomar de onde ele parou. Porque muitas vezes ele até esquece o que ele estava fazendo e vai fazer uma outra coisa. Daí ele lembra que ele estava naquela. Então, pulando de um capô, enfim, vai demorar 4 horas para fazer um negócio que era para fazer em 1. O que você tem que fazer, o dono da empresa? Contratar outra pessoa. Veja, já começou errado. Daí, este menino, que demorou 4 horas para editar o vídeo que ele tinha que editar em 1, vai reclamar que o chefe tá chato, porque o chefe cobrou que editasse em 2 horas e não em 4, nem na 1, que era o razoável antes. E daí ele vai dizer o quê? Que ele tá com burnout, afinal de contas, tá uma cobrança. Por quê? Ficou sensível demais, porque não tolera mais nenhum tipo de angústia. Os jovens hoje no mercado de trabalho, eles não toleram nenhum tipo de angústia. E nem cobrança, nem nada. Cobrança, nem ansiedade antes de uma reunião, nenhum nível de estresse. Então a gente vê, porque assim, eu trabalho em mercado corporativo, então eu chego lá e eu falo, gente, é gostoso você ficar ansiosa antes de uma reunião, é gostoso você ter um estresse porque alguma coisa aconteceu no seu trabalho, essas são boas emoções, é gostoso você ficar frustrado, porque alguma coisa que você propôs ali dentro não deu certo e você vai ter que viver essa frustração e melhorar aquilo que você propôs. São emoções legítimas e tá tudo bem. Eu não tô falando dos excessos, tá? Tô falando das emoções razoáveis, das normais. E o que a gente vê é que daí essas pessoas vêm dizendo que elas estão burnoutadas. E elas entram onde? Na Previdência. Elas vão pegar atestado médico de ansiedade, de depressão, de burnout e vão onerar a Previdência e o SUS para fazer esse tratamento. Pegam licença da empresa para fazer esse tratamento. Elas se afastam. É uma doença. E a sociedade toda está pagando pato por isso. Está todo mundo pagando pato. Na hora que a gente começar a colocar no papel quantos reais a Previdência e o sistema de saúde gastam para tratar transtorno mental, né? Que aí eu estou dizendo ansiedade, depressão, TDAH, enfim, que é oriundo de um uso exacerbado e problemático de telas, o número vai ser assustador. E como que a gente vai resolver esse problema? E os jovens que saem da escola já com todo esse problema de celular e chegam na faculdade? A faculdade não tem o acolhimento da escola. E ela recebe essas pessoas que fazem uso problemático de telas. Por isso que as melhores faculdades de São Paulo proibiram celular. Porque o que vai acontecer? Se a gente tem um ranking de educação básica, né, o PISA, que está só declinando no mundo inteiro, você acha que as melhores faculdades do Brasil estão a fim de ver os seus níveis também decaírem? Porque isso vai fazer elas caírem em valor de mercado, em procura de mercado profissional, que se forma deixa de ser tão valorizado. Elas também não querem. Elas querem manter o status que elas têm de excelentes faculdades. E aí quem que a gente devolve para o mercado de trabalho? Esta pessoa. Que chega na empresa e se afasta porque não consegue produzir. Olha, gente, uma confusão, é um ciclo que não tem fim. Alguém precisa chegar e parar. E nós estamos falando de saúde mental, tudo isso porque você acabou de chegar agora aqui, nós estamos falando sobre o ECA Digital, que agora foi autorizado aí pelo governo, a vigilância, o que algumas plataformas agora vão ter que ter lei para que menores não tenham acesso aí a essa questão das redes sociais, mas também estamos colocando aqui a responsabilidade muito também sobre os pais que fugiram dessas responsabilidades, que jogaram seus celulares, que compra hoje criança que é celular de presente, criança e adolescente que não quer mais nada a não ser um aparelho celular. Hoje, essa briga por causa dessa porra de 16S, 28S, 48S, 27S, é tudo isso.
É uma disputa do tal do S. Então, é uma doença generalizada de consumismo, sabe, tá tudo. Então, mas o que eu mais me preocupa estamos colocando uma juventude imbecil, uma juventude que não lê um livro, que não sabe estudar, que não sabe falar, tem criança que não sabe falar. Sim. Dialogar, marca aqui 5 minutos, conversa com teu pai em 5 minutos. Conversa com tua mãe em 5 minutos. A menina não consegue falar, o menino não consegue falar. Não tem desenvolvimento intelectual, porque a tela do celular está na mão do seu filho, da sua filha, 8, 10 horas e mais. E mais. Eu tinha um amigo que se foi, chamava Marcelo Rezende. Isso antes dele morrer. Ele, já em 2017, ele brigava comigo e falou, tá comigo agora? Desliga essa porra. Que eu ficava... Uma vez ele pegou, levantou e foi embora. Falou, fica com essa merda, janta com essa merda, o dia que você quiser conversar comigo, você vai conversar mais com essa merda aí. Cara, ele tem razão. Uma coisa horrorosa que eu vejo, isso me incomoda. Incomoda. Eu vi isso em Poços de Caldas a última vez. Eu estava com um amigo, falei, dá uma olhada nessa mesa da frente. Uma mulher linda. O cara bonito. Catarina, sem brincadeira, eles antes estavam já, aí veio o prato, comeram, acabou os dois, sem... Eu falei, dá vontade de filmar e colocar no ar. Ficaram quase 40 minutos, um sem olhar para o outro, sem conversar, um com cada celular. Lembra disso, filho? Uns tempos também, agora atrás também aconteceu também. Assusta. Onde a gente vai parar? Jantar inteiro sem olhar um pro outro. É isso. E aí eu acho que eu vou um pouco mais a fundo, eu gosto, né, de trazer uns... Sim. Quando a gente fala de perfilamento, o que é o perfilamento? E falar, explica pro povo aí. Perfilamento é o seguinte, quando eu pego meu celular e eu uso o meu celular, ele está me estudando. Então, eu tiro uma selfie, eu apago a selfie, ele fala, olha, a Catarina se achou feia agora, vamos oferecer para ela skincare, creme, maquiagem, roupa, porque ela se achou feia na foto. E o celular hoje ouve, né? Ouve, quero ir para Paris, quando eu pegar o celular vai ter um monte de coisa de Paris para eu ir, né? Então, assim, veja, tem sendo uma piada que eu não posso falar. Daí... Pode, está no YouTube, pode. Claro que pode falar. Não, sou mãe de família. Eu também sou pai de família. Aqui é aberto a tudo. O que pode? Seu marido não vai assistir. Aí não fala, conta a piada. Aqui é só família. Conta a piada. Nenhum. Por que você nunca falou palavrão? Você nunca falou? Não, né? Vou falar, gente, eu queria o George Clooney. Esse, né? Pudesse aparecer, entendi. né? Entendi. Queria namorar o Jorge. Aí Começa a me mostrar só o George Clooney no celular. Tá, entendi. Né? Tá bom. Enfim, então o celular, o aplicativo, enfim, todo aquele sistema está me estudando. E os próprios termos de uso do telefone, do aparelho de telefone e de todos os aplicativos que estão lá dentro, eles já colocam que eles estão coletando seus dados e que eles vão trocar dados com outros. A gente não sabe nem quem. Tá? Então, é um intercâmbio de dados ali atrás que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eles estão me estudando. Veja, se a gente começa esse perfilamento em tenra idade, então, dou um telefone para o meu filho de 3, 4, 5, 6, 7, 12 anos que seja. Ele começa a ser perfilado ali. E aí, o aplicativo, o algoritmo descobre que, cara, ele gosta muito de matemática, mas ele odeia português. Como que esse algoritmo vai se comportar? Essa é uma pergunta que eu tenho feito. Será que ele vai oferecer mais coisas de português, porque notou que ele não gosta para ele melhorar? Ou será que ele vai esquecer o português e ficar oferecendo coisas de matemática, porque já que é o que ele gosta, vamos ficar oferecendo coisas de matemática. Só que quando eu faço isso, eu estou manipulando. Eu estou transformando aquela personalidade em informação em algo que um robô determinou. O que sai disso? E vou piorar. Se esse moleque busca lá lutas marciais, luta violenta, soco, aí vai vir nego socando. Aí já depois aparece já nego dando uma espetada. Isso. Aí a sua filha, você está entendendo, pai? Que os pais são tudo chorba. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo porque é que desenha? Sua filha começa a digitar, o seu filho começa a digitar tal coisa, essa tal coisa, o celular que é estatística, que é computador, vai começar a jogar para ele
assuntos, imagens, temas semelhantes. E aí, o que o seu filho está recebendo, sua filha? Só a imagem do soco. Só que lembra que eu falei lá no começo que a gente tem uma questão da dessensibilização? Se eu vejo um soco hoje, nossa, que horror, um soco. Se eu vejo um soco amanhã, um soco. Um soco depois de amanhã, ai, mais um soco. Então a gente precisa piorar esse soco para eu continuar presa no soco, né? Então aí vira um soco com sangue, daí depois vira 2 socos, depois quando eu vejo eu tenho espancamento e eu vou dessensibilizando até a hora que eu tô matando o cachorro ao vivo. Então, por isso que a gente tem visto, né, essa escalada de crimes, e aí todo tipo de crime, né, desde o cachorro até mulher, enfim, criança, gato, fogo no mendigo, estupro de bebê, isso vai rolando. E antes eram coisas que passavam na dark web, na deep web, hoje estão na superfície da web, não existe mais dark web, deep web, tá tudo ali, né, mesmo no jogo, o tal do Roblox. A gente percebe que ali é um caminho de aliciamento. Todos são, né? Mas tem uns que conseguem ser ainda pior. Então, e essa é a minha dúvida, né? Na hora que você está criando uma pessoa, um cérebro que ainda é molinho, né? Neuroplástico, então ele absorve tudo. E na fase da infância, quando a gente faz as maiores conexões neurológicas. Na adolescência, essas conexões se reforçam ou se perdem. O cérebro vai avaliar algo como: o que eu estou usando aqui? E o que eu não estou usando? Se só está usando celular, tudo aquilo que você adquiriu de rico durante sua primeira infância, sua segunda infância, vai embora. E é assim que você solidifica o seu cérebro na adolescência. Lembrando que o cérebro só vai acabar de se formar com 25 anos. De algumas pessoas, nem aí. Eu conheço algumas que já morrem com 18, né? Já se tornam umas amebas com 18, já está decretado, não tem mais desenvolvimento para nada, mas tudo bem, eu já estou falando. Agora, a mãe que está vendo, tá bom. Catarina, você que é a dona da verdade, que tem umas mães que tem uns pais que falam assim, você sabe, né? Ah, é fácil você falar, então tá bom. Como que eu vou, com que idade que a minha filha, então, tem que ter o digital na mão? Então, vamos lá. Os estudos dizem que 14 anos é a idade mínima para um primeiro smartphone. 16 anos, idade mínima para uma rede social. Acho melhor você mudar para a Suíça. Nem lá na Suíça é desse jeito. Mas vai ter. Isso é esperança? Isso é o quê que você tem? Esperança. Eu acho que o debate começou muito forte o ano passado, especialmente. Esse ano ele continua, o ano que vem ele continua. A geração mais nova agora, dos pequenos, né, da idade dos meus, eles já vêm com uma carga diferente. A gente tem também a geração que já se perdeu, que é a geração da pandemia. Infelizmente, os pais de pandemia passaram por uma situação crítica. A gente sabe hoje, a gente pega os adolescentes de hoje e sabe que é muito difícil resolver esse problema. Então, o Movimento Desconecta, por exemplo, propõe o quê? Tá, beleza, você tem os filhos adolescentes, você já deu o celular, o dano já está feito, eles estão usando tudo errado, como que a gente vai fazer para resolver? Vamos sentar junto e vamos fazer combinado aqui na sua comunidade. Não vamos falar que ninguém pode levar o celular para o quarto, vamos falar que pode usar só até 9 da noite, os pais têm que ter a senha do telefone, essa história de que, a minha privacidade, não tem isso, né? Não existe privacidade para um adolescente, a gente vai entrar no celular e a gente vai fazer combinados para que esse celular seja vistoriado. Você pode dar uma licencinha? Outra aqui, que ela é fina, ela é educada, eu já sou um ogro. É isso aí. Você tem a mãe, você tem a senha do celular do sua filha, do seu filho? Não? Então toma, tem que ter. Autoridade. Mãe, tem que ter. Faz parte do combinado. Ai, mãe, não vou porque é minha privacidade, a senhora não tem que saber com quem eu converso. Eu tenho que saber. É isso! Isso não é invasão de privacidade, isso é carinho, isso é cuidado, isso é educação, isso não é invasão de privacidade. Veja bem, tá todo mundo sabendo da vida do seu filho. O Google, a Meta, tá todo mundo, só você que não. Isso não é invasão de privacidade é que eles estão fazendo, né? Não nós. A Alexa que fica escutando tudo que a gente fala dentro de casa e ela ainda transcreve, viu? Então, assim, aí tá tudo bem. Só a mãe e o pai que não podem saber? Não, a gente vai saber. O que eu penso? A gente pode fazer combinados com os nossos filhos. Então, eu tenho um filho adolescente, eu tenho uma menina e um menino. Eu sei, um dia o meu menino vai ter 16 anos, acho que nem eu quero ver tudo que ele está fazendo ali. Mas qual o combinado? Olha só, então eu vou te dar o celular, vou te dar a rede social, só que a gente vai ter um combinado aqui. Eu vou ter sua senha, eu vou olhar, mas eu vou combinar com você, filho, que a conversa com a tua namorada, essa eu não vou olhar.
Mas conversa em grupo, aí eu vou olhar sim. Quem que você está seguindo? Vai ter supervisão parental, os aplicativos de supervisão parental. Eu vou configurar cada um dos aplicativos. É um saco configurar aplicativo? Mas você não quis dar o celular? Então se implica nisso, entendeu? Você vai ter que fazer a configuração, você vai ter que monitorar. Faz parte da educação, que nem, né, a gente resiste tanto a dar açúcar para criança pequena, alimento processado. Esse é mais um dos trabalhos, dos monitoramentos que a gente vai ter que assumir para as crianças. Ninguém falou que não dava trabalho. Eu passei num quiosque de uma loja, tinha capinha para criança. Tem. Capinha colorida. Capinha do não sei o quê, capinha. Você olha assim, cara, aí você vê uma criança, cara, gente, só capinha para celular para criança. Então, é um assunto que vai tão longe, a gente só quer causar, estou quase finalizando aqui. Pais, pelo amor de Deus, acordem, despertem para a responsabilidade. Você não sabe que, de repente, tem um maníaco, tem um psicopata falando com o teu filho, com a tua filha. Tem muito maluco na internet. Tem mentes doentias. Então, claro que o ECA digital veio numa boa hora, mas mais do que tudo é responsabilidade de nós pais. De nós pais. As plataformas vão passar a ser responsabilizadas, né? Passaram a partir de ontem. Temos as plataformas mais sérias, que já trabalham, inclusive, em conjunto com a Polícia Federal, por exemplo, ou com a Interpol. Existem as mais sérias, existem as não tão sérias, mas agora é obrigação de todo mundo, inclusive da gente. A gente não pode esquecer, né? A responsabilidade pela criança é obrigação de todos. Então, vamos lá, e a gente não pode se esquivar disso, gente. Eu sei que dá trabalho, e é muito chato. Então, pensa antes de dar, entendeu? Talvez não seja a hora. É isso, na hora que você der o celular e franquear o acesso às redes sociais, lembre que conflitos existirão todos os dias. É conflito porque a criança não quer jantar seu telefone, é conflito porque ela não quer ir para o quarto seu telefone, é conflito porque ela não sai do telefone, é conflito porque ela usa demais o telefone, é conflito porque ela quer que tire o aplicativo da supervisão parental, é conflito porque o amigo tem, é conflito porque falaram no grupo, sei lá o quê, é conflito o dia inteiro. Você está preparado emocionalmente para enfrentar esses conflitos todo santo dia? Pensa bem. Não, quer enfrentar? Tá bom, então vamos enfrentar com consciência, né? A consciência está aí, as plataformas são obrigadas a dar as ferramentas agora, né? Então cabe a nós sentarmos para fazer o trabalho bem feito também. O maior erro, 3 perguntas finais, o maior erro nessa era digital que o pai e a mãe estão cometendo, já sei, a gente está falando, não é batendo na mesma tecla, mas o maior, que você fala assim, ó, isso aqui colabora demais para tudo isso que nós estamos vivendo. Indisponibilidade parental. Hoje em dia a gente não tem mais a disponibilidade de pai e mãe querendo fazer. De cuidar. É assim, eu vou preparar o jantar. Então deixa eu dar o celular para a criança. É mais fácil. Mas cadê aquele lugar do, bom, eu tinha que lavar uma batata, vou aqui deixar a criança numa escadinha, na pia, brincando com água e a batata, enquanto eu faço aqui. Mas vai fazer bagunça, vai fazer sujeira? Vai. Enquanto eu resolvo aqui vai ficar prejudicado, mas depois eu resolvo aqui também. Né? Então, assim, isso se perdeu, a gente não tem mais disponibilidade do cuidar. Onde isso se perdeu? Onde isso virou, de repente, uma situação de demonização, né? Quando a gente cuida, virou uma demonização, porque hoje o que eu sinto sendo mulher é que eu preciso fazer tanta coisa, né? Eu preciso ser bem-sucedida, bem remunerada, eu preciso ser bonita, eu preciso ser bem vestida, eu preciso ir para academia, eu preciso tomar vinho com as amigas, eu preciso. E aí não sobra tempo para eu perder ali meia hora a mais na hora de fazer o jantar, porque as minhas crianças estão bagunçando todos os Tupperwares no chão, se batendo um pouco, né, brigando, porque briga, se bate, se defende, e briga com os Tupperwares e molha a cozinha inteira, tudo num espaço de 8 minutos. Mas sempre foi assim. Em que momento a gente problematizou que essa é a infância? Acho que esse é um problema, a indisponibilidade parental de hoje. Eu não estou dizendo que é fácil resolver, tá? Catarina, eu quero te agradecer e eu acho que você pode voltar, porque você falou legal. Eu acho que é um assunto inesgotável inesgotável, independente do ECA digital. Acho que a gente pode ter uma função aqui realmente de encorajar quem não tem coragem, de dizer não. Educar é não, é dizer não, é tirar, é tomar atitude, né? E como pai, como mãe, isso custa. Mas você se entregar e deixar nessa era digital, o celular nas mãos do seu filho, você não vai estar criando um filho, você vai estar criando um problema. Você só adia o problema, né?
Tá muito perigoso, tá todo mundo doente com o celular nas mãos. Agora, os adultos, eles terão as consequências, mas alguns vão resolver. Criançada não. E nós somos a última geração analógica. Então, a gente precisa manter a referência do que é um mundo analógico. Quando a gente aqui morrer, a próxima geração não conhece o que é viver sem telefone, sem tablet. O que a gente vai deixar? Qual é o legado? Né? E aí, nesse sentido, a gente até fala do conservadorismo, né? De conservar aquilo que é importante para a sociedade. O que não quer dizer direita, esquerda, quer dizer o que é conservar o que é bom. E quando a gente tem uma certa idade, filhos, a gente começa a ponderar o que é bom e o que eu quero conservar, o que eu quero deixar pro mundo. E isso é uma coisa que a gente tem que deixar para o mundo. O analógico, as relações, o olho no olho, o outro. A gente precisa deixar. Se a gente não tomar essa rédea agora, ninguém vai tomar. E tem que ser agora. Obrigado, quero que você volte. Eu volto. Suas redes sociais, por favor. É arroba... Ai, nem sei. É arroba... Olha, que Catarina maravilha. FPA, né? Olha que maravilha. Ela não sabe. Que detox foi esse? Ou arroba movimento.desconecta ou arroba plataforma 1212. E a minha mesmo é arroba Catarina FPA, de Faca Pato. Não, muito Aldeia. complicado. Ninguém vai decorar isso aí. Ninguém vai seguir você. É muito complicado. Mas, gente, procura pelo nome Ele que vai tá botar aqui, ó. Catarina underline, ponto. Que underline? Vamos lá, sabe que é underline? Não, só e-mail do Hotmail, né? Que os vintages usam. Tá bom? Gente, olha, compartilhe esse vídeo, me ajude até o nosso próximo encontro, dá um sininho, dá um like. Esse é o Geraldo Luiz TV. Até o nosso próximo encontro. Tchau.